Bom, meu nome é Inês, né, sou membro do projeto de pesquisa, né, Caboclas Quirimbau, a OET na Ciência, e agora nós iremos prestigiar a palestra Meninas Espertas se Inspiram em Mulheres Brilhantes. Olha o título, né, só o título já é bem inspirador. Nossa palestrante é a professora doutora Fabíola Nakamura. A professora Fabíola, ela possui graduação em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal do Amazonas, mestrado e doutorado em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Minas Gerais. Atualmente é professora adjunta do Instituto de Computação da UFAM, é cofundadora e membro do projeto Cunhantã Digital, que visa incentivar a presença de mulheres na área de tecnologia, tendo grande interesse no tema Mulheres em Computação. Nesta palestra, ela vai nos contar um pouco sobre esta atividade do projeto Cunhantã Digital, que tem parceria com a Casa de Artes Trilhares. Então, seja muito bem-vinda, professora Fabíola, e que nós tenhamos uma excelente palestra. Ok, obrigada, professora Inês. Obrigada de novo pelo convite, né, do Cunhantã Digital para participar das atividades de vocês. Ano passado eu tive o prazer também de fazer uma palestra sobre o Cunhantã, e esse ano a gente resolveu falar de uma atividade bem específica, tá, que são as Garotas Espertas se Inspiram em Mulheres Brilhantes, dos quais eu já vi vários exemplos aqui no pouco que eu pude acompanhar do projeto de vocês. Eu vou compartilhar minha tela, aí vai ter a pergunta clássica, vocês estão vendo minha tela? Tem 2 vídeos no meio da minha apresentação, que eu não sei se vocês vão ver o som, mas vai dar para capturar, depois eu compartilho os vídeos, tá? Infelizmente, assim, só dando um problema que eu já passei, o Meet, ele tem alguns problemas com áudio. Então, para passar as entrevistas de vocês, talvez tenha que mexer alguma configuração nesses 3 pontinhos que aparecem embaixo aqui, de apresentar agora, tem que reconfigurar o microfone de quem está apresentando, tem que dar uma olhadinha aí, porque tinham esses probleminhas, mas isso aí foi só um parênteses. Tá? Então, vou compartilhar agora para falar um pouquinho para vocês o que é o nosso projeto. Então, deixa eu... O Google Chrome. Sério, peraí. Vou botar minha tela inteira. Vamos ver se vai agora. Não é possível compartilhar a sua tela. Talvez o Google Chrome não tenha permissão para gravar a tela do seu computador. Peraí, gente. Problemas técnicos. Acho que está só sem áudio, professora. Outro fato normal, eu não sei por que ele não está na janela. Agora sim. Agora eu não sei por que ele não está... Agora vocês estão vendo minha tela? Eu não vou conseguir ver o chat, tá? Conseguem ver minha tela? Tá sim, tá aparecendo. Sim, tá aparecendo. Eu vou lhe repassando. Tá, eu vou lhe repassando aqui, caso tenha perguntas. Tá ótimo. Aí eu não vejo o áudio. Deixa eu só fazer uma coisa aqui, que é ocultar isso aqui. Aí eu vou precisar que vocês me digam de novo se estão vendo minha tela. Estão? Estamos sim. Então vamos começar a falar um pouquinho dessa atividade que eu tive o prazer de participar. Ela está um pouquinho parada, mas a gente vai retomar, se tudo der certo, em breve.
E cê tá pensando que é pra falar que eu sou louca, que a minha paciência anda pouca pra você. Para de me mexer. E cê tá pensando que é pra falar da minha roupa, do jeito que eu corto meu cabelo. Se olha no espelho, você não anda valendo esfolado do meu joelho esquerdo. Então, esse nosso projeto, ele foi inspirado por uma frase que a gente escuta desde pequena, que é, era uma vez. Então, era uma vez uma menina que, apesar de ter pai e mãe médicos, sempre amou a matemática e se divertia resolvendo expressões aritméticas e equações. Sua história não foi filha de peixe, peixinho é, porque com o incentivo de seus pais passou a olhar a engenharia como uma possibilidade. Certa noite, assistindo um renomado programa de televisão, descobriu que a empresa Light and Magic de George Lucas, criador de Star Wars, contratava muitos profissionais de engenharia elétrica. E nesse momento a decisão estava tomada, ela gostaria de ser engenheira eletricista. Seu primeiro emprego não foi na Light and Magic, nem no segundo, nem o terceiro, mas em momento algum ela se arrependeu de sua escolha. Hoje, muito feliz, casada e mãe de 2 meninas, e professora de computação, vem aqui contar essa sua história. E essa sou eu, tá? A minha história, um pouquinho da minha história. Assim como a gente encontra histórias de várias mulheres. Então, a gente começa esse projeto pensando nesse objetivo de contar histórias, como, por exemplo, de Radia Perlman, que é uma americana, que foi pioneira da internet especialista, em que nosso projeto foi representada por esta linda menina, né, chamada Érica Tamile Queiroz de Lima. Ou como Ada Lovelace, que para a computação tem um significado super especial. A Ada Lovelace, ela era inglesa, era matemática e escritora, e sempre foi incentivada pela mãe dela a seguir a carreira de matemática. E foi a primeira programadora de computadores do mundo. E é programador... não uma primeira programadora por ser mulher, mas a primeira pessoa que programou uma máquina antes mesmo que essas máquinas existissem. E aqui ela está representada por esta lindeza que é a Maria Carolina Zen. Então, deixa eu falar um pouquinho o que foi a inspiração das garotas espertas se inspiram em mulheres brilhantes. Tá, existe um livro, aliás, na verdade são 2, e vai vir uma terceira edição agora, que se chama Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes. 100 fábulas sobre mulheres extraordinárias, né, o volume 1 e o volume 2, e vai ter um volume 3 sobre imigrantes, mulheres que saíram dos seus países e foram para outros países e tiveram conquistas interessantes. Então, eu comprei esse livro, né, na minha historinha, vocês viram que eu tenho 2 meninas, né, e eu comprei esse livro e todo dia a gente lia um pouquinho. E o livro era assim, uma história simples, uma história acessível, uma história contando a particularidade de dessas mulheres. Como, por exemplo, essa aqui é a história da Madonna, que começa com Certa Vez. E aí esse livro me chamou tanta atenção que eu pensei, e se nós fizéssemos algo parecido? E se nós usássemos essa linguagem, que é uma linguagem mais acessível, para contar histórias de mulheres, mas contar histórias de mulheres com crianças contando histórias de mulheres. Então, em fevereiro, né, eu apresentei esse projeto para dona, né, da Casa de Artes Trilhares, na época era a Companhia Trilhares, e falei, você me ajuda a construir, né, a contar a história? Eu conheço as personagens, talvez eu conte uma história ou outra nas minhas aulas de computação, mas você pode me ajudar? E aí eles compraram essa ideia da gente contar essas histórias. Então, em fevereiro, aliás, finalzinho de fevereiro, eles organizaram uma audição, né, com meninas entre 8 e 12 anos, em que a
a audição era o seguinte: pesquise uma mulher e venha para cá e conte a história dessa mulher. Então, isso já foi uma grande conquista para a gente, porque independente das meninas serem selecionadas ou não, elas já pesquisaram a história de mulheres com as quais elas se identificavam, né? Não necessariamente de tecnologia, e gerou, assim, um efeito colateral muito bom nisso, delas contarem para a audição, contarem na escola, contarem para os pais. Então, nossa primeira lição aí é que a gente precisa incentivar as meninas a conhecerem, né, essas mulheres, né? Como, por exemplo, Grace Hopper, né, que é uma americana, que é uma das pessoas mais importantes para a computação. Né? Ela foi uma das primeiras, inventou os compiladores, que sem eles hoje a computação não teria atingido o ponto que atingiu, e ela tem algumas frases muito, muito interessantes, né? Como, por exemplo, se você quiser fazer alguma coisa, faça. Às vezes é mais fácil pedir desculpa do que pedir permissão, né? Dadas as devidas proporções, obviamente, isso é um ensinamento muito interessante. E ela foi representada, né, pela Fernanda Jardim. Então, nesse momento que a gente fez as audições, né, depois que a gente fez as audições e selecionou as meninas, nós selecionamos os personagens que seriam homenageadas, as personagens que seriam homenageadas. E aproveitando, né, o Dia Internacional da Mulher, isso foi final de fevereiro, aproveitando o Dia Internacional da Mulher, não dava para fazer ainda as histórias, a gente tem que construir as histórias ainda, porque a gente queria essa linguagem acessível, a gente quer difundir a ciência através da história, de contação de histórias, a gente fez uma sessão de fotos. Então, isso aí, um trabalho totalmente voluntário, né, bom, já faz parte do Conectando Digital, então já é um trabalho que eu já fazia, mas um trabalho totalmente voluntário da Casa de Arte Trilhares, em que os profissionais nos ajudaram a caracterizar as meninas para tirar essas fotos. E o que a gente estava buscando com isso? As audições despertaram interesse, mas a gente está buscando representatividade. Tá? Uma representatividade que a gente vê, por exemplo, às vezes em filmes, né? Contando histórias. Eu não sei se todos conhecem, quem ainda não viu esse filme tem que correr para assistir esse filme, ele se chama Estrelas Além do Tempo, que conta a história, né, de mulheres que trabalhavam na NASA como calculadoras humanas. Então, os cálculos eram feitos por essas mulheres. E tem 3 personagens que eles destacam, que foi a Katherine Johnson, que faleceu ano passado. Acho que as professoras da matemática talvez a conheçam muito mais do que eu, né, que ela trabalhou na NASA calculando trajetórias de foguetes, mas ela tinha, né, a história dela toda é muito bonita, de ter sido incentivada, não é porque meninas negras não eram incentivadas a ir para a escola, ela teve a família incentivando, e ela era um gênio, né, e passou por muitas dificuldades, né, considerando o departamento que ela foi trabalhar. E aqui a gente tem a Katherine Johnson, que foi representada pela Miliane de Oliveira, né, e outra personagem incrível desse filme, que foi a Dorothy Vaughan, que também trabalhava com um computador humano, e que tem uma cena muito forte no filme, em que ela fala que ela quer ser engenheira, ela trabalhava num departamento de engenharia, mas ela não tinha a graduação, né, e ela fala, toda vez que eu tento chegar lá, ela queria permissão para estudar, e toda vez que ela chegava lá, ela falou, toda vez que eu chego perto, vocês afastam a linha de chegada, né, até que em um momento ela consegue autorização, ela se tornou a primeira mulher negra a ser chefe de departamento da NACA, né, que é um departamento que é predecessor da NASA. E a outra personagem, e aqui, sim, a gente tem a Maria Clara Pimentel, né, caracterizada como a Dorothy. E a terceira personagem é Mary Jackson, tá, que é uma engenheira aeroespacial e foi a primeira engenheira negra da NASA. Ela tem uma história muito interessante, que eu acho muito interessante no filme também, que ela foi uma visionária. Porque na época em que você tinha um departamento inteiro de mulheres negras, inclusive os departamentos eram separados, tinha as mulheres brancas e as mulheres negras que trabalhavam com computadores humanos, a Mary Jackson foi visionária no sentido de falar, nós vamos ser substituídas por uma máquina que faz contas, né, que faz os cálculos. Mas alguém precisa operar essa máquina. Eu não sei se a história foi contada exatamente, se aconteceu do jeito que é contada no filme,
mas ela se antecipou e falou, o nosso trabalho ele vai ser mudado, então vamos nos atualizar. E ela, segundo conta, né, ela treinou, ela aprendeu a programar o computador que iria substituí-las e treinou, né, as mulheres para programar esse computador. Então, são histórias bonitas em que a gente encontra representatividade, porque você vê meninas, mulheres negras ou mulheres que passaram por uma situação diferente, mães de família, elas eram casadas, né, e a gente encontra um pouco dessa representatividade que é importante. E aqui a Mary Jackson foi representada pela Adria Paul, aí um pouquinho nesse trabalho que fez. Outra história interessante é da Joan Clark. Esse filme é o Jogo da Imitação, que conta a história do Alan Turing, que conta a história do grupo que conseguiu decifrar, né, o código nazista na época da Segunda Guerra Mundial, e do qual fazia parte Joan Clark, que era uma criptoanalista e numismática, né, que trabalhou com essa equipe para decifrar essa máquina alemã Enigma, e que no nosso projeto foi representada pela Lara Margarida, certo? Então, a gente acha, quando a gente vê essas histórias, a gente percebe um pouco dessa representatividade, dessa necessidade de que essas histórias sejam contadas, porque ainda que você não se identifique com todos aqueles, com a pessoa inteiramente, pode ser que um pedaço, os fragmentos daquela história te inspirem, fragmentos daquela história te façam pensar em possibilidade. Quando a gente conta história, a gente não quer necessariamente induzir as meninas a irem para a área, mas a gente quer que elas vejam como uma possibilidade. Né? Essa aqui é uma história, é uma frase da Whoopi Goldberg, numa entrevista que ela falou que quando ela tinha 9 anos, ela estava assistindo Star Trek, e ela saiu e falou, mamãe, vem aqui ver, venha ver que tem uma moça negra na televisão, que era a Tenente Uhura, e ela não é uma empregada. E naquele momento, aquela imagem a fez perceber que ela poderia, né, ir além das possibilidades que eram apresentadas para ela. E a gente tem outros exemplos que não necessariamente misturam realidade e ficção, né, porque essas histórias, né, tanto de Joan Clark como Karen Johnson, elas aconteceram, mas, por exemplo, Serena Williams, que é uma pessoa extremamente forte, uma mulher forte, que tem uma carreira consolidada e gosta de falar também da família, né? Isso aqui são só algumas das conquistas dela, tem muitas outras, e que relacionado a ela tem um fato interessante, que é ruim por um lado, mas é bom por outro. Esse aqui, eu não sei se todos conhecem, é o Andy Murray, né? Ele é um tenista, ele é escocês, e ele foi, em 2009, eliminado nas quartas de finais de Wimbledon. E aí um repórter chegou assim, falando sobre o tenista que o eliminou. E aí ele falou, olha, o Sam Gary, né, que é o tenista que eliminou, falou, o repórter falou, o primeiro americano, ele é o primeiro americano a alcançar as semifinais de um Grand Slam desde 2009. E aí o Murray falou, primeiro americano homem. Né? Por quê? Porque Serena Williams já tinha chegado lá, já tinha sido campeã de Wimbledon mais de uma vez nesse momento. Então, a gente precisa contar histórias, a gente precisa contar essas histórias direito. Né? Como, por exemplo, essa história aqui, que era uma vez uma menina que descobriu as letras, os números e o gosto pelos livros com seu pai em casa. Depois, na escola, os critérios de divisibilidade, o algoritmo de divisão e os poucos bons livros pareciam portais para um mundo muito maior e diferente do dia a dia. Como seus pais não tiveram a oportunidade de avançar muito nos estudos, ela não teve qualquer pressão e sempre escolheu intuitivamente o que fazer. Fez curso técnico em eletrônica, cada vez mais fascinada pela matemática usada naqueles modelos, mas cada vez mais fascinada pela matemática usada naqueles modelos, e acabou conseguindo um emprego num laboratório técnico, uma empresa do Distrito Industrial, onde trabalhou enquanto concluía o ensino médio, na então Escola Técnica Federal do Amazonas. Seus amigos achavam que faria engenharia elétrica, enquanto seu pai nutria o sonho de ter um filho na universidade. Todos os seus 4 filhos lhe deram essa alegria, e foi essa filha que teve a tarefa de ser a primeira. Costuma dizer que fazer a graduação na UFAM foi o primeiro divisor de águas da sua vida, que foi esse passo que a levou todo o resto. Hoje está realizada como professora de matemática da UFAM,
está muito feliz em contar parte dessa história. Então, uma professora de vocês, muito gentilmente, me cedeu essa história para a gente contar aqui um pouquinho, né? E aí, no projeto... Oi? Só um comentário, Fabíola, teve aqui no chat, o Henrique, ele fala que ele conhece essa história. Eu acho que ele já adivinhou aí de quem é essa história. Ele já conhece? Olha, eu devia ter feito um quiz, né? Quem é esta? A primeira eu me entreguei. Tem mais 2 histórias aqui para vocês. Então, vamos lá, vamos fazer. Faz aí, quem é? Quem é? Me diz quem é. E tem outros cientistas que a gente precisa conhecer. Quem é? Bora ver se ele acerta. Já é para contar quem é esta professora? Bom, vamos deixar no final. Tem outra professora, mais outras. Já dei até o spoiler, né? E outros cientistas que a gente precisa conhecer, como por exemplo, Hedy Lamarr. Eu não sei se vocês conhecem, mas ela está toda glamourosa nessas fotos, porque ela é uma inventora e ela era atriz de Hollywood. E a Hedy Lamarr, ela construiu, né, junto com um parceiro, um sistema de comunicação que depois serviu como base para telefonia celular, Bluetooth e Wi-Fi. E na nossa atividade, ela foi representada pela belíssima Ana Rosa Carvalho. O Como e Passa, que, novamente, é um personagem que talvez as professoras conheçam muito mais do que eu, né, que foi uma filósofa, matemática e astrônoma em Alexandria, no Egito. Ela tem uma história um pouco trágica, mas ela realizou trabalhos importantíssimos em matemática, astronomia e filosofia. E aqui ela foi representada pela Lara Maria Farias Carneiro. E Rosalind Franklin, uma inglesa, né, química, que teve um trabalho como base, seu trabalho foi base para a descoberta da estrutura do DNA, mas que foi a quem foi negado um Nobel. Então, essas 3 personagens, elas têm histórias que foram histórias de contribuições grandiosas que não receberam o seu devido mérito. E no nosso projeto, ela foi representada por esta garotinha, que eu confesso que eu tenho um viés enorme, porque esse sobrenome, ele não é coincidência. Essa é minha filha mais nova, a Gabi Nakamura. E aí vem outra história. Bora ver quem descobre quem é esta personagem. Era uma vez uma menina que gostava de olhar as estrelas e brincar com as nuvens. Essa menina era muito curiosa, vivia a pensar e observar a natureza, o céu, e a se perguntar: mas por que existe o trovão? Por que as árvores são verdes e por que existem tons diferentes de verde? Com o tempo as questões começaram a ficar mais complexas e o interesse era sobre quase tudo. Essa menina tinha um pai que gostava de construir e montar coisas, mas não sabia responder a tantas perguntas. Então, para deixar a garotinha ocupada, começou a lhe dar brinquedos de criar e livrinhos de charadas. A menina cresceu e, de tanto que gostava de pensar e com várias habilidades, teve dificuldades de escolher o que fazer como profissão. Mas uma coisa com o tempo se fez notar em suas observações. Para ela, o céu, a terra e a vida eram unidos por uma linguagem e inteligência. No início, ela queria conhecer o espaço, os planetas e fazer cosmologia, mas a cidade não oferecia ainda essa profissão. Muito triste, ela optou pela terra, geologia. Mas com o passar do tempo, pensar números e as formas começaram a lhe fazer falta. E um dia ela achou que a linguagem tão procurada que unia para ela céu, terra e vida se chamava matemática. Com o tempo, essa menina tão estimulada a criar, construir, desenhar e brincar com formas, percebeu que a matemática também era a linguagem do universo e da alma. E hoje essa menina está num projeto que une outras meninas para estimular essas meninas a voar e entender que elas têm poderes incríveis e são tão fortes e valentes contra outras amigas, que a menina fez ao longo de sua caminhada. Caminhada de muita luta, porque a menina descobriu que existiam espaços que elas queriam estar, mas que não via muitas outras meninas. E pergunta, por quê? Essa menina se tornou mulher, mulher da ciência, mulher da linguagem que fala de corpo, espírito, céu, espaço e natureza. Matemática, espaço em sua maioria de meninos. Mas a menina continua a sonhar, agora com mais meninas pensantes e poderosas para preencher esses espaços tão vazios da alma feminina. Cada história mais linda, né? Histórias que se entrelaçam com outras contribuições, como, por exemplo, de Margaret Hamilton. E essas próximas personagens que eu vou mostrar têm tudo a ver com a história dessa menina que eu acabei de contar, porque está relacionada a espaço.
né? Essa é Margaret Hamilton, carinha de menina, né? Bem novinha, que foi uma cientista da computação, aliás, foi, não, ainda é, que ela ainda está viva, que liderou o desenvolvimento de softwares na missão Apollo da NASA. E a história dela, uma parte da história é representada aí por essas pilhas e pilhas e pilhas de códigos. E no nosso ensaio ela foi representada pela Ana Aurora, que é uma graça. Pense nessa, uma menina interessante, foi a Ana Aurora. Ou como Nancy Roman, né, americana, astrônoma, foi uma executiva da NASA e conhecida como a mãe do telescópio Hubble, né? E no nosso projeto ela foi representada pela Julie Eduarda. Então, o que a gente fez? A gente mostrou, né, para essas meninas, essas mulheres incríveis, uma coisa muito interessante do projeto é que a família inteira foi contaminada no sentido bom, acho que eu estou procurando um sinônimo mais contagiada, né, por um sentimento de alegria, né, de ver as meninas empolgadas contando essas histórias, né, da Julie. O pai dela construiu o telescópio. A mãe da Aurora foi no centro comprar o óculos para a nossa caracterização. E aí, a gente perguntou das meninas, né? O que participar desse projeto despertou em você? Que tipo de sentimentos que esse projeto despertou em vocês? E elas sentiram isso. Elas sentiram respeito, felicidade, se sentiram inspiradas, sentiram coragem e confiança, sentiram amor e orgulho, né? E para a gente é muito gratificante, né? A gente está no Cunhantã Digital, a gente tinha feito algumas atividades com o público pequenininho, mas não com esse intuito, e isso foi muito, muito bonito, né? A gente ficou muito, muito feliz. E a gente perguntou para elas, o que vocês gostariam que as pessoas sentissem quando vissem esse projeto? E é isso, que as pessoas sentissem respeito, empatia, inspiração, coragem, que as pessoas refletissem, que elas sentissem orgulho, né? Então, o projeto, infelizmente, ele teve que dar uma parada por conta da pandemia, mas essa nossa sessão de fotos, ela gerou um resultado parcial, né? Fora esses sentimentos, né? Fora a empolgação, fora o envolvimento da família, né? Aí agora eu vou passar outro vídeo que eu também não sei se vai ter o áudio, mas depois eu compartilho, tá bom? Que é o resultado, que foi o vídeo que a gente postou no Dia Internacional da Mulher. Eu sou o mastro da bandeira da revolução, os restos do cavalo de Napoleão. Eu sou a brasa que matou Joana d'Arc, as 5 balas de John Lennon, rally cidadão, o lixo humano, escória da sociedade. Sou o que come que eu deixo de comer. Nasci do limbo e bailei pra essa cidade. Sou quem dá vida aos monstros que eu quero ter. Você vai lembrar quando eu te olhar lá de cima. Vai reconhecer e vai respeitar minhas cinzas. Você vai lembrar quando eu te olhar lá de cima. Vai reconhecer e vai respeitar minhas cinzas. Eu sou aquilo em que ninguém... E aí, com tudo isso, né, e com tudo que a gente tem feito, a gente tem acumulado algumas observações, e aí você, né, que está nos olhando, o que a gente pode fazer? O que eu posso fazer? Né? A gente aprendeu a não generalizar, a gente viu tantas contribuições, quando se pensa em cientistas, você tem tanto viés, pensando em tantos homens, mas a gente aprende a não generalizar, né? Não generalizar no sentido de não reforçar frases como isso não é para menina, que menino não chora,
que meninas são organizadas e têm que ir para a língua portuguesa e artes, e elas têm mais disciplina, que os meninos são bagunceiros e gostam de aulas de matemática e se dão melhor nos esportes. A gente não pode generalizar, a gente tem que apresentar possibilidades, né? A gente tem que incentivar academicamente meninas e meninos. Há uma tendência de ressaltar a inteligência, e às vezes a gente... e o bom comportamento, não estou dizendo para ninguém ser mal comportado, mas a gente pensar academicamente nas meninas, no sentido de incentivar suas carreiras, tá? E não... aqui é um perigo que muitas vezes fala assim, aprendeu a cozinhar, já pode casar. Uma coisa, eu acho que uma coisa importante que a gente tem que aprender é que uma coisa não exclui a outra, né? Então, a gente tem que aprender a ter equilíbrio, e carreira e vida pessoal, elas têm que andar lado a lado. E é óbvio que a gente vai ter que fazer escolhas, né? Incentivar meninas a se desafiarem, incentivar meninas a lidar com não ser perfeita, né? Como lidar com frustrações, como lidar com os erros e como continuar, né? Encorajar e festejar os sucessos. Eu acho que isso é uma coisa muito importante que a gente pode fazer. Isso, nós, professores, nós pais, irmãos mais velhos, primos, tios, responsáveis, tudo isso é importante, né? Professores, né? Eu acho que a gente tem uma tarefa importante, que é estar atento ao ambiente de sala de aula, né? Verificar se tem comportamentos que venham a desanimar uma menina em sala de aula, né? Eu acho que isso vai desde o ensino fundamental. Intervir sempre que necessário, né? De repente a gente tem tanto viés inconsciente na nossa sociedade, que uma pequena frase vai fazer as pessoas refletirem bastante e mudar o ambiente ao redor, né? Outra coisa que é importante, acho que a gente tem um papel importante, não deixar que sejam interrompidos. Há uma tendência que meninas sejam mais interrompidas com meninos, então não interromper e nem permitir interrupções, né, para projetos. E aqui é um pouquinho, se por um acaso tiver alguém que trabalha em empresas que tem processos de seleção, a gente tem que ser bem atento a isso, com linguagens que sejam acolhedoras para qualquer pessoa. Criar ambientes acolhedores, né? A gente precisa dar um tratamento diferente em algumas situações. Quando a gente fala em ambiente acolhedor, em ambientes seguros, são ambientes em que as pessoas possam discutir particularidades para que depois, né, num ambiente mais genérico, ou um ambiente mais diverso, todos possam conviver da melhor maneira possível. Incentivar a diversidade em equipes, isso é importante, capacitar mulheres para liderança, né, e não perpetuar estereótipos, né, a gente tem mulher-chefe mandona, homem-chefe é líder, então isso é uma tarefa que a gente tem que exercitar todo dia. Acho que a gente tem que ser sensível em questões pessoais, porque eu acho que quando a gente não é sensível nesses casos, a pessoa acaba cada vez mais ansiosa em ter que escolher entre uma coisa e outra, a vida pessoal e a vida profissional, né, e isso não dá para ninguém compartimentalizar a sua vida, né, e convidar mulheres para palestras, painéis técnicos. O que se espera é que um dia isso seja natural, mas hoje ainda não é natural, então a gente precisa, né, incentivar algumas dessas ações. Né? E meninas, né, quando interrompida, eu acho que é importante a gente se manifestar, né? Você não precisa ser mal educada, você só fala, olha, eu não terminei de falar. A gente também não precisa se sentir invencível, a gente tem que pedir ajuda quando precisar, e tem que construir uma rede de incentivo, como eu vi, né, nas diversas apresentações aqui, os parabéns e o orgulho por ver essas pessoas construindo um trabalho tão bonitos. Né? E aí, para terminar, estou quase terminando, falar um pouquinho de parcerias e colaborações, né? Aqui em Manaus, a gente vai falar em Manaus, né? Tem o projeto das caboclas, a gente tem a Manaus Our Ladies, que eu vi que vai apresentar logo depois de mim, tem as Pai Ladies Manaus também, que são projetos muito bonitos. Eu tenho um carinho muito especial pela Companhia Trilhares, né, pela Casa de Artes Trilhares, porque esse projeto ele não teria saído do jeito que saiu sem a colaboração deles, uma colaboração voluntária, uma colaboração de coração, né, do trabalho deles.
A gente faz parte, né, o Cunhatão Digital, ele faz parte de um projeto maior, ele é chancelado pelo Minas Digitais, que é um projeto, é um programa da Sociedade Brasileira de Computação, e aqui são diversas outras iniciativas, né, que falam de equidade de gênero, que falam de mulheres, e aqui para você, a gente tem diversas outras atividades, né, então a gente está aqui, principalmente nessa época agora de distanciamento, a gente intensificou, né, nossas atividades nas redes sociais, e aqui vai um agradecimento especial, que as ilustrações de hoje foram feitas pela Gabriela Nakamura, minha filha, né, quem ilustrou as histórias foi a minha filha, e para terminar, agora sim, mais uma história, que era uma vez uma garotinha muito curiosa, que escrevia poesias, gostava de decorar canções, e que queria ser professora um dia. E embora seus pais tivessem estudado até o ensino médio, eles queriam que ela fosse muito mais longe e conquistasse o mundo, ou uma parte dele. Por isso, desde cedo foi influenciada pelo pai a aprender um pouquinho sobre tudo e pela mãe a sempre se dedicar na escola. Um certo dia, no ensino fundamental, ficou sabendo sobre o vestibular de uma escola de ensino técnico na qual existia o curso de informática. Então ela pensou, por que não? Pediu de seus pais para fazer um cursinho preparatório, porta na qual entrou e se encantou com uma realidade que a partir daquele momento também era sua, a arena dos que buscavam reinventar seus futuros. A garota passou na escola técnica e, embora alguns tivessem desacreditado que ela conseguiria, seus ouvidos sempre se inclinaram para ela mesma e para o que acreditava. Naquele lugar, tudo era completamente diferente do que ela imaginava. Números, códigos e planetas. Sua vida nunca tinha sido tão reluzente, porém se percebeu como uma das poucas meninas em um espaço tão encantador e acabou por algum tempo repensando suas opções para o futuro. Ela refletiu, isso é mesmo para mim? Será este o meu lugar? Mas aprendeu sobre quebra de paradigmas e percebeu que o mais importante mesmo era fazer aquilo que queria, cursar uma área de ciências exatas. De repente ela se viu na universidade no curso de matemática, mas no fim das contas, não foi a menina que escolheu a matemática. Foi a matemática que escolheu a menina. Bom, gente, era isso que eu queria mostrar para vocês, falar um pouquinho do que a gente fala, trazer um pouquinho das nossas histórias, né? Descobriram de quem a gente contou as histórias? Quem são essas personagens? A primeira sou eu. A primeira sou eu. A segunda história, Fabiola, colocaram aqui, né? Teve alguns alunos aqui que identificaram, né? Falaram que foi a professora Flávia Morgana. Será que é ela mesmo? É sua história, professora Flávia? Eu só não tenho mais voz para falar, já chorei tanto. Oh, meu Deus! Obrigada pela surpresa. E foi lindo, tá? Lindo, lindo, lindo. Eu que agradeço a generosidade de vocês de compartilharem as suas histórias com a gente. E a terceira história, quem foi? Alguém sabe quem foi? Teve uma aluna que colocou aqui também que sabia. Acho que foi a Brenda. Quem é Brenda? Quem é que queria? Aí? Quem é? Brenda já falou? Quem é que gostaria de trabalhar com o espaço? E hoje está aqui ajudando. A segunda história é do quadrado que tinha... Era todo colorido, né? Sim, é o espaço. É o espaço. É a professora Carla, não? É a professora Carla! Não, olha só, eu não sei, eu não posso mentir, né? Eu recebi essa história, mas assim, não... Mesmo sabendo que era entre as professoras, lá estava sobre geóloga. E eu lembro que ela me contou uma vez sobre a história dela, de que ela entrou na graduação fazendo geologia. Então, assim, ela não disse que era dela, mas só de ler, dava para sentir que que estava falando sobre ela, entendeu? Foi emocionante, eu comecei a chorar. Oh, meu Deus! A minha filha, a figura da Carla, ela fez o espaço, depois ela fez os números, representando os planetas e representando a matemática. E a última história, de quem é? De quem é a frase? No fim das contas, não foi a menina que escolheu a matemática, foi a matemática que escolheu a menina. Não é uma professora. Quem é? Alguém sabe? Ela está aqui? Você está aqui? Está aqui.
De quem é essa história? Ninguém sabe? Você vai se manifestar? Oi, professora, eu tô aqui porque eu tô engasgada. Eu tava chorando também, que tem uma louca aqui. A história da vida. Olha, eu queria dizer que esta veia de contar histórias de vocês foi sabia, mas não tinha fantástica. condições de dizer, eu sabia. Eu também sabia, eu fiquei um pouco... Porque, assim, a maioria foram professoras, né? Só que quando falou sobre versos e poesias, a primeira pessoa que veio na minha cabeça em relação às meninas foi a Bia. Porque de vez em quando ela lança no Face, ou lança no nosso grupo. Mas eu não falei, nem eu sabia que era a Bia. Pois é, gente, um pouquinho do projeto, né? O que inspirou a gente contar história, né? Vou inspirar. Eu acho que a gente precisa disso, né? A gente quer trazer um pouquinho dessas personagens também. Uma vez eu estava conversando com de repente a gente tem, né? Uma que gostava de gatinho e tem uma menina que gosta de gatinho. A gente precisa virar humano, né? Não pode ser aquela pessoa inalcançável, né? E foi isso que inspirou. Um simples era uma vez. E, bom, se alguém tiver alguma pergunta, eu estou aqui para responder. A professora, acho que Carla levantou a mãozinha dela aqui. Pode falar, professora. Carla. Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer à professora Fabíola, um trabalho excelente, lindo mesmo. As representações das crianças ficaram maravilhosas. Trabalho belíssimo, artístico, né, Fabíola? Bem artístico. Queria agradecer também, porque eu achei que você foi brilhante na conexão das histórias, né? Eu gostei muito como fluiu a minha história dentro da tua palestra. Parabéns, ficou muito legal. Né? E assim, eu espero que a nossa parceria se prolongue por muito mais tempo, né? E que a gente possa, quiçá, fazer um terceiro projeto em que o Encomp, junto com a matemática, arrebentem aí, chamando a meninada para trabalhar com esse brilhantismo, né? Aprender um pouco com vocês, né? Compartilhar também com vocês essa realidade, né? Dos espaços pouco femininos ainda. E eu te agradeço muito, ficou lindo o teu trabalho. Eu amei. Eu vou mandar para vocês depois as ilustrações by Gabriela Nakamura. As ilustrações também ficaram fantásticas, eu gostei demais. Muito criativa ela, parabéns. Ela é muito criativa, ela tem assim uma visão, uma interpretação da história que é fantástica. Olha, que linda, dá vontade de beijar as bochechas. Eu quero aquele desenho que tá no meu texto, eu quero colocar na parede aqui do quarto. Tá lindo, tá lindo. Eu posso mandar os slides para vocês, e aí os vídeos, né? Eu não sei se o som apareceu. Deu para ouvir o som? Apareceu sim, apareceu sim. Então, olha, vai a dica, bota o vídeo dentro dos slides que deve funcionar. Não tem problema. Eles estão também no nosso Instagram. Então, agora a gente está retomando, né? A gente vai tentar, com todo a segurança possível, pegar uma menininha de cada vez para contar as histórias, né, dessas mulheres. E a gente quer que virem vídeos curtos, que chamem a atenção, que despertem, que tragam esse quê, assim, as meninas que... Eu acho que quando a gente conta a nossa história, a gente gera uma conexão tão grande, né, que as pessoas se enxergam, elas veem a possibilidade, né? Uma vez, uma das críticas que a gente recebe é: vocês estão forçando. A gente não está forçando, a gente está criando possibilidades, né, para que ela possa enxergar aquilo. Bom. Professora, então, gostaria de agradecer mais uma vez a sua presença, né? Enriqueceu muito o nosso workshop, com certeza, assim como as demais palestras que nós tivemos hoje. Aqui no chat, só elogios, né, ao lindo projeto, né? Estamos realmente encantadas, né, já éramos encantadas com um projeto, né, com o Yantan Digital, e agora com essa parceria também é muito mais, tá? Então, agradecemos aqui imensamente a colaboração de vocês, né, com o projeto Caboclas. Obrigada, eu que agradeço, e vamos conversar, e eu acho o trabalho que vocês fazem com as meninas fantástico também. Então, estamos aí para colaborar e aumentar a nossa rede. Obrigada, gente.